imagens do sertão e do sertanejo foram reduzidas e estereotipadas, legando-se a invisibilidade, sua verdadeira dimensão e riqueza humana e cultural. Por entendermos as mídias visuais não apenas como espaço de informação e expressão da arte, mas também como espaço para o mercado e para o espetáculo. Sobretudo numa cultura de massas como a nossa, selecionamos a década de 1950, que corresponde ao momento do incremento do cinema brasileiro e das revistas ilustradas de variedades, como momento relevante para a observação da construção dessa potente representação social sobre o sertão brasileiro. Dessa forma, tomaremos como objeto específico o fascínio das mídias dos anos 50 pelo cangaço, e o conceito de representações sociais de Moscovici 2007. Como uma das bases de análise, pois, para Moscovici 2007, as representações sociais, visuais ou discursivas, uma vez consolidadas, teriam o poder de substituir o real, fortalecendo por vezes o lugar e a função do estereótipo. Uma vez aceitas como representantes legítimas do representado, tais representações passam a definir e a tomar o lugar do objeto. Dessa forma, ao ser substituído por uma representação reducionista, ou seja, por um estereótipo, os sujeitos sociais passam a ser reconhecidos e interpretados a partir dessa chave de obscurecimento, tornando invisíveis as particularidades dos sujeitos representados. 2. Sertão versus civilização. Breve reflexão. Sertão e civilização encontram-se em oposição na produção intelectual desde há muito tempo. No século XVIII, o vocabulário português e latino, do padre londrino radicado em Portugal, Rafael Blutial, trazia a seguinte definição: sertão, região apartada do mar e por todas as partes, metida entre terras, atribuindo simplesmente uma conotação geográfica ao conceito. Porém, será no discurso sobre o semiárido e no uso do termo, que perceberemos o peso das representações sociais associadas ao sertão. No século XIX, tanto durante o Segundo Reinado quanto no início da Primeira República, algumas questões frequentavam o discurso dos intelectuais e governantes, que demonstravam grande preocupação em transformar o Brasil numa nação civilizada e, para isso, um dos pontos que se colocava em questão era o da formação racial do povo brasileiro. Nessa perspectiva, o sertão estaria na contramão do processo civilizatório, não só por estar mais distante do modo de vida europeu e urbano, mas também por ter uma população fortemente mestiça. Silva, 2004, em sua tese, discute algumas características que fariam parte da narrativa estereotipada sobre o ambiente cultural dos sertões, destacando temas frequentes como a valentia e a defesa da honra observadas como integrantes de um jogo de poder típico do mundo rural, uma vez que a cultura política do mandonismo local 31 não teria sido abafada pelas pretensões centralizadoras das câmaras municipais. Silva, 2004, p. 173. 4. Observemos, contudo, que as imagens do sertão e do sertanejo são indissociáveis. As imagens e ideias que se remetiam ao sertão e, por extensão, ao sertanejo, tendiam sempre a estabelecer uma relação de completa oposição entre os valores do litoral civilizado e do sertão bárbaro. Ocupação, urbanização e missão civilizadora estariam assim definitivamente associadas, donde, durante os primeiros 50 anos da República, ocupar os vazios do território brasileiro constituía-se em uma prioridade, não somente para garantir a integralidade do território, mas também e principalmente para alcançar a diluição da presença e da influência dos elementos étnicos ditos então indesejáveis como indígenas e negros. Ou seja, o que podemos concluir é que, embora o sertão fosse descrito como o não-lugar como espaço em oposição a tanto no período colonial, quanto no Segundo Reinado e também da Primeira República, as questões que se apresentavam eram distintas. Inicialmente temos o sertão como lugar de ausência, em oposição ao litoral no confronto entre civilização e barbárie, enquanto que, no segundo momento, há o acréscimo da questão racial. A condição de civilização para essa perspectiva não estaria sinalizada somente pelo modo de vida, mas pelo tipo de indivíduo no caso do sertão, como colocará Euclides da Cunha, 1982, o homem seria o produto, o espelho do meio sendo, portanto, o sertanejo, o resultado dos efeitos do espaço bárbaro e brutalizado dos sertões sobre a natureza humana. Embora Durval Albuquerque Jr.,
1999, discutem a invenção do Nordeste o processo de redução da representação do Nordeste à seca. Tal qual dissera Freire em Nordeste 2004, acreditamos que no caso das imagens difundidas na imprensa ilustrada e mesmo pelo cinema, não se trate de reduzir o Nordeste, que é composto por climas e culturas diferentes, ao sertão semiárido, pois as imagens de Nordeste ligadas ao desenvolvimento e ao exotismo de sua natureza circulavam na imprensa. Trata-se, todavia, de questionarmos a representação social limitada do sertão. O que se coloca em questão aqui nesta etapa é, portanto, não a redução do Nordeste ao sertão, mas a redução do sertão à seca, à miséria e à barbárie. 3. Imagem, estereótipo e espetáculo tomada como testemunha da verdade, a imagem potencializa a representação do real, permitindo a exposição, ou mesmo a superexposição dos indivíduos de maneira espetacular, reconstruindo o mundo e mesmo auxiliando na criação de estereótipos, ou seja, de modelos reducionistas, a partir de uma intensa oferta de recortes selecionados, enquadrados e organizados a partir dos princípios ideológicos que norteiam a elaboração de uma narrativa quase que teatral sobre o outro. Ao pensarmos sobre o roteiro de interesses dos leitores das revistas ilustradas no Brasil dos anos 50, podemos estabelecer uma comparação entre o caso da atração e o interesse despertado por lugares como a Amazônia e o Nordeste, aquele despertado pelo Oriente, nas sociedades urbanas e mais abastadas da Europa do século XIX. No XIX, uma representação do Oriente elaborada pelo Ocidente, de maneira praticamente desconectada da realidade. Para Edward Said, 1991, essa representação fora necessária para que o Ocidente identificasse a si mesmo, encontrando um outro, o oriental, que o ajudasse por diferenciação a se reconhecer. Por meio desse processo ter-se-ia construído a ideia exótica e romântica do Ocidente sobre o Oriente. Para Said, 1991, a construção das representações sobre o Oriente estariam fundamentadas na cristalização de imagens e estereótipos que o associavam àquilo que fosse inferior, bizarro e subdesenvolvido. Para o autor, o Oriente seria uma invenção do Ocidente, criada como uma imagem invertida em um espelho, para legitimar a identidade de desenvolvimento e racionalidade eurocêntrica. Da mesma forma, podemos dizer que o Nordeste e o sertão estereotipados foram mera invenção do Sudeste, centro político e cultural dos primeiros 50 anos de República, que os criou como uma imagem invertida de si mesmo para reforçar sua positividade. 4. O cangaceiro, o vilão bárbaro de todas as imagens criadas sobre o sertão e os sertanejos. A que mais teria marcado o universo da imprensa e dos imaginários na primeira metade do século XX seria, sem dúvida, a do cangaceiro. A insistência em características como a valentia, mandonismo local, violência e defesa da honra ajuda a explicar em uma pequena parte aquele universo. Porém, analisado apenas por esses aspectos, a diversidade da cultura, da história e das tensões sociais do sertão tornavam-se invisíveis aos olhos dos leitores. A imprensa ilustrada acabava empobrecendo o universo do sertanejo. Sobre a gênese desse processo em A Invenção do Nordeste, Albuquerque aponta que o banditismo ou cangaço é também outro tema que eleito pelo discurso do Norte, para atestar as consequências perigosas das secas e da falta de investimentos do Estado na região, de sua não modernização, adquire uma conotação pejorativa que vai marcar o nortista ou o nordestino com o estigma da violência, da selvageria. Albuquerque Jr., 1999, p. 61, ainda sobre esse tema, Albuquerque segue afirmando que o cangaço e o messianismo, notadamente Canudos, participam decisivamente na construção da imagem do Norte e do nortista para as populações do Sul, devido à repercussão das reportagens de Euclides da Cunha sobre o movimento publicadas em O Estado de São Paulo. Na década de 20, o fenômeno do Padre Cícero também reforça essa imagem de fanatismo e loucura religiosa, que o repórter Lourenço Filho, que descreve o que vê, em várias reportagens em que as imagens e enunciados euclidianos surgem constantemente. Albuquerque Jr., 1999, p. 60. Albuquerque destaca o olhar lançado para o cangaço e em geral para o sertão, por meio do qual o homem e a cultura assumiam características bizarras. Comentando especificamente sobre as matérias publicadas pelo Estado de S. Paulo no início do século XX sobre o cangaço, afirma que seu olhar, de Lourenço Filho, assustado e racionalizante, recai sobre os quadros de bizarria, disparates e estranhamentos
Ele seleciona aquilo que sai fora do costume, que é exótico, o que é típico às mulheres que catam insetos nas cabeças dos meninos. O costume de encostar os pés nas paredes, etc. Albuquerque Jr., 1999, p. 60. No caso, temos que inicialmente o cangaço virá reforçar essa imagem do sertanejo como homem violento 13 e do sertão como uma terra sem lei, submetido ao terror dos bandidos e facínoras. Albuquerque Jr., 1999, p. 61. Todavia, o que observamos no teor das reportagens é que o cangaço produzia uma reação paradoxal da imprensa que, se por um lado o via como lugar de violência e barbárie, por outro, ressaltavam-se-lhe as cores heroicas, as histórias de vida de homens que tudo perderam e passaram a fazer justiça com as próprias mãos. Podemos dizer que a imprensa se remetia ao cangaço, bem como o cinema também o faria, resgatando elementos que seriam de um Brasil arcaico, que teriam subsistido incrustados no sertão nordestino, região que, segundo Albuquerque, delinearia, no imaginário social, a representação de um ente cultural, uma personalidade, um ethos. Albuquerque Jr., 1999, p. 87. Na verdade, estamos falando sobre homens que procuravam defender seus valores, suas famílias e mesmo suas próprias vidas por meio dos recursos sobre os quais podiam lançar mão. A ausência da justiça social, de um sistema que de fato visse e tratasse a todos como iguais, estimulara, desde tempos remotos, a utilização da violência e da justiça feita pelas próprias mãos como um único recurso para certas causas na região dos sertões nordestinos. Todavia, a violência não era o único recurso utilizado para a resolução dos problemas dos homens dos sertões. Pensar que tudo se resolvia na ponta da faca é compreender o sertanejo como um tipo predisposto ao ataque, à violência, é vê-lo como o oposto dos homens civilizados do restante do país. É fundamental que se compreenda a violência presente em vários aspectos da vida nos sertões como produto de um processo, e jamais seja pensada de maneira descontextualizada. A violência é um subproduto do processo político e, como tal, não é inerente a ninguém. Todavia, o próprio Albuquerque entende que o destaque dado ao cangaço só viria a reforçar essa ideia do sertanejo como homem violento e do sertão como uma terra sem lei, submetido ao terror dos bandidos e facínoras, tal qual nas leituras coloniais. Na opinião de Albuquerque, para os setores urbanos da região, e principalmente fora dela, o cangaceiro é interpretado a partir da oposição litoral versus interior, ou entre espaço civilizado e espaço primitivo. As narrativas sobre os cangaceiros seguem, neste discurso, uma estrutura narrativa na qual, inicialmente, o sertanejo é 3 em Raízes de Minas, Simeão Ribeiro Pires. Referindo-se às características da região, resume, em poucas linhas, essa ideia. Visavam todos a uma vida de aventuras honradas ou de assaltos, nos ermos distantes do poder real e de suas autoridades. Era o sertão lenda, bravio e de paixões. Em uma única palavra, o sertão dos facinorosos, na expressão de Diogo de Vasconcelos Pires, Simeão Ribeiro, Raízes de Minas, Montes Claros, edição do autor, 1979. Adjetivado de forma pejorativa a facínora, sicário, bárbaro, aproximando tais homens e mulheres da animalidade, fera, bicho, praga. Arrolam-se os crimes enfatizando sua gratuidade, a simultaneidade, caráter devastador, calamidade, recorrendo àqueles crimes mais arquetípicos. Assassinos de velhinhos, violação de moças desprotegidas, queima de crianças assistidas por mães, castração de noivos na frente da futura esposa. Nessas narrativas o cangaço é destituído de qualquer conteúdo social, é produto de um instinto quase animalesco, por um prazer sádico de matar, de violar, de incendiar e de saquear. Assim, escondem-se os motivos sociais do cangaço, procurando minar a solidariedade popular e denunciar o apoio dos coronéis tradicionais a tal prática. A leitura de Albuquerque valoriza uma das faces deste paradoxo, mas o que encontramos nas fontes foram 2 faces, a do sertanejo cangaceiro que vira as costas, às leis, e a do sertanejo cangaceiro que, tendo sido esquecido pela lei, pelos direitos e pela ordem, envereda no cangaço. Esquecendo-se das questões de divisão desigual de condições e recursos, restitui-se a narrativa secular do sertão como espaço sem moral e sem lei. Em matéria de uma popular revista ilustrada dos anos 30, temos a reprodução desse pensamento. O sertanejo dispensa o delegado. A justiça nas mãos da sociedade, retirada das mãos do indivíduo, é uma conquista do progresso dos grupos humanos. Só uma organização aparelhada torna-se possível.
E condição indispensável, é necessário também que o espírito de autoridade pública, a abdicação a fazer justiça por suas mãos já tenha penetrado a consciência individual. No Nordeste, o homem conta consigo mesmo para a justiça. Ela se confunde com a vingança. Cada homem está educado moralmente para essa solução. No Código de Virilidade do Nordestino, a pena de morte está inscrita como única solução de um sem número de ofensas. Vamos LER, 1937, sem número, recordarmos, contudo, que a associação do sertão a uma terra sem lei, sem dúvida correspondia a uma representação anterior ao fenômeno do cangaço. Ela remonta ao período inicial da colonização, como já dissemos no início deste capítulo. Nas palavras de Edneila Chaves, partindo de uma visão etnocêntrica, eles, os viajantes, imprimiam no espaço denominado sertão as insígnias da barbárie. Chaves, 2004, p. 151. A narrativa sobre os cangaceiros vai muito além de uma apresentação de comportamentos exóticos, bárbaros e violentos, nas páginas das revistas e para além delas. Nas telas das galerias de arte e nas telas dos cinemas, o cangaceiro seria representado como bandido justiceiro, como no tipo, descrito por Hobsbawm em sua análise sobre o banditismo social. O ponto básico a respeito dos bandidos sociais é que são proscritos rurais, encarados como criminosos pelo senhor e pelo Estado, mas que continuam a fazer parte da sociedade camponesa, e são considerados por sua gente como heróis, como campeões, vingadores, paladinos da justiça, talvez até mesmo como líderes da libertação, e sempre como homens a serem admirados, ajudados e apoiados. É essa ligação entre o camponês comum e o rebelde, o proscrito, o ladrão, que torna o banditismo social interessante e significativo. Hobsbawm, 2001, p. 33. Observando o texto, é possível perceber que diferentes personagens poderiam ver no cangaço elementos com os quais se identificassem, fossem fazendeiros ou miseráveis, bandoleiros ou simplesmente seus ajudantes ou simpatizantes. Os sertanejos identificar-se-iam com o cangaço. É importante, porém, ressaltar que se por um lado, o cangaceiro tornava-se o representante de um suposto espírito violento do sertão, por outro, tomando-se, por exemplo, as histórias de cordel, notamos que o cangaceiro passaria, no imaginário sertanejo, a identificar-se também com a figura do herói renegado, do justiceiro, justamente por encontrar-se o sertão alijado, não das benesses do pensamento civilizador, mas de um projeto democrático de desenvolvimento e educação. 4. Dessa forma, retomando a narrativa de Albuquerque Jr., concordamos com sua perspectiva parcialmente, posto que se por um lado o cangaceiro de fato seria o representante da barbárie, da violência, da ausência de valores civilizados, como aponta o autor ao fazer a leitura do cangaço pelas lentes da imprensa e mesmo da literatura, não podemos negar que tanto para os sertanejos como para uma parte dos leitores do Centro-Sul, como constatado nas revistas semanais, o cangaceiro era também uma espécie de anti-herói, justiceiro em um sistema desregrado, e não em uma cultura desregrada. 5. Cangaço, a versão heroica do sertanejo. Embora a visão do sertanejo impregnada pelo estereótipo do cangaceiro bárbaro tenha sido muito potente, a construção do cangaceiro como um anti-herói também existia. Em 1952, Otto IV sobre a questão das representações sobre o sertanejo e o cangaceiro, ver mais em Almeida, IBS. As faces do Hércules Quasímodo, representações do Nordeste e dos nordestinos durante a Era Vargas. 2004. Tese, doutorado em História Social, Universidade de São Paulo, 2004. 5. Cangaceiro na obra de Glauber Rocha terá exatamente este perfil, será o anti-herói, cumprindo uma missão messiânica, como aponta o próprio Albuquerque. Porém, não somente no sertão western do cinema é que o cangaceiro assume a face de herói, de vingador, também a imprensa ilustrada, como veremos. Carpiaus colaboraria em uma refinada publicação da Cruzeiro, tendo o cangaço por tema. Na edição de 1º de novembro de 1952, lia-se em um pequeno boxe, no canto inferior direito da revista, o seguinte anúncio: a partir do próximo número, a revista O Cruzeiro dará início à publicação do romance de José Lins do Rego, Cangaceiros, a mais dramática interpretação do homem sertanejo na sua vida de crime organizado, e cangaço. É um homem da terra escrevendo sobre um dos fenômenos sociais de maior repercussão na vida brasileira. Para ilustrar os capítulos desse romance, a revista O Cruzeiro convidou Cândido Portinari, que realizou um verdadeiro mural sobre a terra e os cangaceiros.
Esse romance será publicado em rotogravura em cores. O Cruzeiro, 1º de novembro de 1952, p. 36, apresentada sempre em páginas duplas, figura 01 e 02. Em impressões coloridas, as ilustrações de Portinari traziam cenas que conferiam contexto e movimento ao boxe, no qual o leitor seria brindado pelo texto de José Lins do Rego, ilustrando cenas norteadas pelo roteiro de estereótipos do sertão, típicas das histórias contadas pelos jornais e pela tradição popular da época. Cenas de emboscadas, de despedidas entre o cangaceiro e sua amada, cenas de sertanejos que, sentados à porta, contavam os causos sobre os feitos de Lampião. No romance, a representação do cangaceiro era construída como a do anti-herói, um cavaleiro que fazia justiça com as próprias mãos. Apresentando uma sociedade onde a justiça e a igualdade não existiam, o cangaceiro idealizado roubava dos ricos e acabava por ajudar aos pobres, que, embora hesitantes, aceitam o dinheiro fruto de roubo, como insiste uma das personagens, mas que seria a única saída para aqueles que se viam espoliados por governantes corruptos. Como lembra Hobsbawm em Bandidos ao iniciar sua análise sobre o cangaço no Brasil, é melhor infringir a lei que morrer de fome. Hobsbawm, 2001, p. 22. Ainda em 1953, a reportagem de Luciano Carneiro intitulada Por que Lampião entrou no cangaço, publicada na revista O Cruzeiro de 3 de outubro, seguia mantendo a representação de um lampião justiceiro. Na reportagem, Carneiro buscava as razões que teriam levado Virgulino a se tornar um cangaceiro, e vai em busca de quem lhe pudesse narrar a história. 6. Tendo como principal fonte a entrevista concedida a ele por João Ferreira, único irmão de Lampião que não entrou para o cangaço, Carneiro descreve a história da querela entre os Ferreira e seu vizinho José Saturnino, Militão, 2013. 6. Em 1953, a revista Manchete também lançaria uma longa fotoreportagem sobre Lampião, intitulada A Verdadeira História do Rei dos Cangaceiros, na qual, além das imagens canônicas de Lampião e seu bando armado, constava também a aterradora fotografia, tirada em 1938, de suas cabeças decepadas, apoiadas em 4 degraus, e com placas de identificação, as 11 cabeças, 3 chapéus e o rifle de Lampião, apareciam expostos em uma feira popular no sertão nordestino. As cabeças viajaram por várias cidades do sertão, e se tornavam uma atração por onde passavam. Sobre esse fato, disse Aurélio Buarque de Holanda, batem chapas apressados do povo e dos pedaços humanos expostos na feira horrenda. Feira que, por sinal, começou ao terminar a outra, onde havia carne de sol, o requeijão de 3.000 o quilo, as pinhas doces, abrindo-se de maduras, e as alpercatas sertanejas, de vários tipos e vários preços. Ao olho frio das Kodaks interessa menos a multidão viva do que os restos mortais em exposição. O espetáculo é inédito, cumpre eternizá-lo em flagrantes expressivos. Um dos repórteres pousa espetacularmente para o retratista, segurando pequenas melenas desgrenhadas os restos de Lampião. Original. Holanda, Aurélio Buarque de Feira de Cabeças. Suplemento Cultural, Diário Oficial, Estado de Pernambuco, Ano 9, p. 15, julho de 1995. O tema do cangaço povoou o imaginário sobre o sertão por décadas, e em 1959 a revista O Cruzeiro exibia longa matéria sobre os parentes de Lampião, que reclamavam o direito à cabeça de Lampião e de Maria Bonita, que permaneciam expostas no Museu do Instituto Nina Rodrigues. O entrevistado Antônio Ferreira de Magalhães, advogado criminalista e primo de Lampião, residente no Recife, lideravam o pedido dos mais de 300 parentes do casal Lampião e Maria Bonita, incluindo-se aí filha, netos, primos. Na fala do entrevistado, novamente, mais um pouco do Lampião herói descrito. Lampião era uma figura máscula e fascinante. Tinha a personalidade e o magnetismo de um verdadeiro chefe. No contato pessoal, era um homem simples e amável, dedicado a todos da sua família. Ele se tornou um fora da lei por força das circunstâncias. O seu pai, que era um homem bom e pacato, sofreu perseguições sem conta, por questões políticas, e teve de mudar com toda a família, várias vezes, abandonando as suas terras. O que, para um sertanejo, é o pior castigo. Por fim, tendo ido viver em outro estado, Alagoas, nem mesmo assim pôde ficar em paz. Foi assassinado pela polícia. A mãe de Lampião morrera poucos dias antes, também em consequência da perseguição que lhes era movida. Diante disso, Virgulino tornou-se Lampião. Não tinha para quem apelar, não tinha quem pedir justiça.
resolveu fazer justiça pelas próprias mãos e não pôde mais parar. O Cruzeiro, 6 de junho de 1959. 7. Mas em pleno ano de 1959 a fala do entrevistado deixa transparecer uma leitura que não é mais a da frenologia ou da craniometria. Lampião é visto com um olhar sociológico. A crítica é justamente quanto à insistência do Instituto em manter as cabeças de Lampião e Maria Bonita como peças, que serviriam para uma possível compreensão científica da violência e da barbárie. Os familiares, por seu turno, desejavam justamente resgatar-lhes os direitos de cidadãos, mesmo que depois de mortos. Ele foi um produto do meio e das condições sociais da época. Não era um tarado, um assassino nato, um ambrosiano. Uma vez morto, a traição, o envenenado, pois não é verdade que tenha morrido em combate ou que tenha sido pegado desprevenido. Tanto ele quanto Maria Bonita foram decapitados, como se sabe. As suas cabeças continuam, até hoje, expostas no Museu Nina Rodrigues. Agora pergunto, por quê? Acaso todos os seres, mesmo os criminosos executados pelas autoridades, não têm direito à sepultura? Isto é um desrespeito a um ser humano, um escárnio para todos os seus parentes, um estigma para sua filha, que hoje está casada e vive dignamente, e para os seus 4 netos. Que pensarão essas crianças? Que tremendo choque emocional terão elas quando, mais crescidas, puderem tomar conhecimento da tragédia dos seus avós e do humilhante espetáculo das suas cabeças expostas como troféus de tribos africanas? Pergunto mais, que 7 memória viva apresenta ao Cruzeiro? Interesse podem ter essas cabeças mumificadas para a ciência? Se foram objetos de estudo, esses estudos já devem ter sido feitos, pois já lá vão 21 anos. Quais os resultados desses estudos? Além do mais, que direito tem o Instituto Nina Rodrigues? O Cruzeiro, 6 de junho de 1959, 8. A matéria encerrava destacando-se a força da imagem de Lampião como um líder. Lampião foi incontestavelmente um líder, um homem de grandes qualidades de chefia, um rebelado contra um sistema de coisas que imperava, e ainda não desapareceu de todo, no sertão nordestino. Dele disse o Major Optato Gueiros, que o combateu: Lampião foi um gênio militar perdido. Um grande homem que o meio e as circunstâncias tornaram bandido. O Cruzeiro, 6 de junho de 1959, a diferença pode parecer sutil, porém compreender o cangaço como produto de um contexto social, e não como fenômeno condicionado pelo tipo de indivíduo que seria o sertanejo, é uma mudança que contribuía para a visualização de uma cultura nordestina menos monolítica. A visão unilateral da miséria e da violência dava espaço, mesmo que timidamente, ao vislumbre de outros nordestes. Entre os anos de 1930 e 1950, o cangaço e os cangaceiros representariam uma força ancestral. É o Nordeste primitivo, arcabouço da herança de índios e negros, brotando do interior mais recôndito dos sertões com toda a sua fúria. Conforme Sanoven, a estética do cangaço de Marcelo Peixoto, 2000, retrata a dimensão estética do cangaço, cuja narrativa está estruturada pela fala de Frederico Pernambucano de Melo, que também assina o roteiro. Sua principal tese é que o cangaço e sua dimensão estética simbolizam o irredentismo dos primórdios da colonização, representados pelos levantes indígenas, pelos quilombos e revoluções liberais. Realizado para a Mostra do Descobrimento da Fundação Bienal de São Paulo, em 2000, o vídeo mostra que, para além do medo e do pavor, o impacto estético do traje do cangaceiro na memória daqueles que um dia o encontraram, seja pela sofisticação na utilização de joias e perfumes, seja pela sua característica carnavalesca. Para Melo, a força plástica do cangaço inclusive influenciou a vestimenta das próprias forças volantes, como podemos ver em fotos de época. SA 2008, P07, 8 Memória Viva apresenta o Cruzeiro. Disponível em http://www.memoriaviva.com.br/o Cruzeiro/. Acesso em 20 de junho de 2008. 9 SA, Antônio Fernando de Araújo. Lampião revisitado. Cangaço, cinema e identidade. Revista Olho da História, Bahia, N11, 10/2008. A análise baseia-se ainda nas pesquisas de Adriano Oliveira e de Marcelo Vieira. Oliveira, Adriano Messias G. O cangaço no cinema brasileiro dos anos 90, um certo olhar sobre nossa identidade cultural. 2001, dissertação, mestrado em Comunicação Social, Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2001, Vieira, Marcelo Dídimo Souza.
Filmes do cangaço, a representação do ciclo na década de 90 no cinema brasileiro. 2001, dissertação mestrado em multimeios Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 6. O cangaço no cinema. O cinema também abraçava o cangaço, reproduzindo materialmente o universo dos cangaceiros com suas roupas decoradas e bordadas, chapéus e rifles. E dando-lhes um tom de dramático e épico, colocava-se em questão, mesmo que indiretamente, o tema da identidade nacional e regional, sobretudo por ser a identidade uma questão muito viva nos anos 50. A imprensa daria ampla cobertura à trajetória do filme O Cangaceiro, que acabou por ser internacionalmente reconhecido, tendo seus atores, principalmente suas estrelas, Vanja Aurico e Alberto Ruchou, alçados à categoria de celebridades. No caso de Vanja, em outubro de 1953, a atriz concedeu à Manchete uma longa entrevista, ilustrada por foto de página inteira em primeiro plano, com ares de estrela de cinema americano, figura 03. Já o cineasta Lima Barreto pretendia produzir outro sucesso, que superaria O Cangaceiro, figura 4. Na reportagem de David Brandão com fotos de Gervásio Batista intitulada Meu Sertanejo Vai Abalar o Mundo, a dupla entrevista Lima Barreto, e o cineasta revela suas intenções. O sertanejo não será o filme que o Brasil espera, será o filme que o mundo necessita. Em 1956, irei a Cannes buscar o primeiro prêmio do cinema. O Cangaceiro bateu todos os recordes de bilheteria no Brasil, tanto de filmes nacionais como de estrangeiros. Rendeu até agora cerca de 40 milhões. Foram vendidos 25 milhões de entradas. Creio que não repetirei dessa vez o mesmo êxito de bilheteria, porque O Cangaceiro atingiu o teto. Mas meu novo filme terá êxito muitíssimo maior. Revista Manchete, 11 de junho de 1955. Com o projeto de realizar gravações em locações externas, na Bahia e Ceará, o sertanejo enfrentou uma série de problemas financeiros que impossibilitaram a Vera Cruz a seguir com o projeto de filmar a história de Antônio Conselheiro. Após anos de tentativa, Lima Barreto acabou por desistir do projeto. 7 considerações finais. No início dos anos 1950, notícias sobre o cangaceiro alternavam-se com matérias sobre o que foi o cangaço e sobre o que dele restara. Dentre essas reportagens, uma que mereceu destaque foi a da passagem de Volta Seca pelo Rio de Janeiro. Na entrevista, o ex-cangaceiro, apresentado como uma avis rara, o ex-companheiro de Lampião contará à revista Manchete que viera ao Rio acompanhado da mulher e da filhinha de 2 meses, Rosemary, a passeio, andara pela cidade, tomou cerveja, mostrou vontade de conhecer Luz del Fuego, puxar a conversa com as pessoas da rua e gostou do seu nome ser tão conhecido. Contou sobre sua vida, que nascerá na Bahia em 1928 e que entrou para o cangaço quando ainda menino. Mariano, do bando de Lampião, levou-o para ajudá-lo a levar uns animais na casa do delegado da cidade, onde o capitão estava sendo recebido. Tendo gostado do serviço do menino, ter-lhe-iam dado como escolha, ou fica no bando ou morre. Volta Seca escolheu ficar. A partir daí descreve que tentou fugir, mas foi recapturado e novamente ameaçado, até que resolveu ficar de uma vez por todas. Curiosa, a repórter se arrisca e pergunta quantas pessoas ele teria matado, obtendo a seguinte resposta: eu não. Nunca matei ninguém. O rifle é que matava. O cangaceiro era a soma da rusticidade com o fantástico. Ele, o cangaceiro, seria a materialização do Hércules Quasímodo dos sertões de Euclides da Cunha. Ora heróico e destemido protagonista de aventuras, por vezes fantásticas, como nas narrativas de Cordel sobre as demandas de Lampião, ora faminto, vivendo em esconderijos, vitimado pela perseguição e odiado por todos. Reduzido a esses 2 polos, o sertão, o sertanejo e sua epítome visual, o cangaceiro, perdiam e ainda perdem sua verdadeira dimensão humana e cultural. Alimentando uma mentalidade maniqueísta, as representações sociais estereotipadas invisibilizam tais sujeitos históricos, ocultando os impasses e embates provocados e promovidos por uma sociedade que ainda se mantém excessivamente preconceituosa e excludente, que confunde a resistência com barbárie e a valorização das raízes como negação à civilização.